Já faz um bom tempo que eu não trago algum vídeo sobre técnicas de animação. Pelo que não me falha a memória, a última vez que eu toquei nesse assunto foi há um ano atrás. Nossa, como o tempo é rápido, né, gente? Bem, finalmente voltamos para a programação normal, mas aviso que vai durar pouco, porque tem muitos outros vídeos interessantes que eu quero trazer e que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos pro conteúdo. Caraca, essa foi a introdução mais rápida e curta que eu fiz até agora. Acho que eu tô melhor. Acredito que grande parte de vocês conhecem muito bem sobre o conteúdo de hoje, porque é algo bem presente nas animações atuais. Mas eu reconheço que existem pessoas que não sabem do que eu estou falando. Não precisam se preocupar, eu vou explicar bem por cima o que é isso. Normalmente, conseguimos vê-los com mais frequência em animes. Sabe quando você tá vendo seu personagem favorito lutando e do nada a tela começa a dar alguns brilhos inexplicáveis de forma extremamente rápida e você fica, nossa, que foda! Esses são os Impact Frames. Basicamente, são quadros feitos de forma monocromática que enfatizam na cena que tá rolando num curto espaço de tempo, dando mais energia para os movimentos físicos, poderes, explosões, etc. Se você não entendeu o que eu disse, basicamente isso aqui deixa a cena mais impactante, e você sente que isso deu uma camada a mais para a animação. Por isso o nome Impact, ou Impacto. Falei de um jeito bem mais descontraído para vocês entenderem melhor. Caso alguém tenha uma explicação muito melhor que essa, ou outro ponto de vista sobre Impact Frames, deixe nos comentários. Agora que vocês sabem bem por cima o que é essa técnica, podemos testá-la na prática. Não vamos perder tempo. Como sempre, eu abri um projeto no Toon Boom. Quer saber? Hoje eu não vou usar você não. Vamos usar o Clip Studio. Por quê? Porque eu quero dar uma diferenciada, horas. Usar o Toon Boom por 3 anos seguidos enjoa às vezes. Então eu criei um projeto e comecei a desenhar. Comecei pela base com um stickman mal feito. A ideia é fazer uma animação de um personagem soltando um poderzão da mão e atingindo outro personagem. E bem, vocês lembram desse mano aqui? Trata de golpearme si es que puedes. Precisamos finalizar essa luta e eu vou usar esse vídeo para isso. Aliás, quem quiser assistir o vídeo que eu fiz sobre rotoscopia é só clicar no card aqui em cima. Voltando, eu quero usar um Impact Frame para enfatizar o poder que ele solta na mão. Então comecei realmente a animar e fiz uma base sólida em cima dos stickmans. E já aproveitei para fazer os frames de impacto. Eu fiz 4 frames e adicionei só um quadro em branco no final. Eu usei esse pincel mais pastelado para parecer que foi feito no papel. Sobre a escolha dos quadros, eu vou explicar mais pra frente isso. Depois comecei a fazer o outro personagem se desfazendo com o impacto. Logo em seguida eu fiz a animatic dos personagens e meu Deus, eu acho que eu exagerei nos detalhes, viu? Basicamente eu quis tentar fazer algo próximo de um anime e coloquei sombra, luz, alguns efeitos e é basicamente isso. Não tem mais do que eu falar sobre o processo de animação. Eu não expliquei tanta coisa sobre o Clip Studio junto ao processo porque eu acho melhor fazer um vídeo dedicado a ele futuramente. Mas mano, tem muita função útil. Arrisco dizer que ele é tão bom quanto Toon Boom, mas ainda eu tenho o meu preferido. Beleza, e agora? Meus amigos, vamos começar esse vídeo de verdade. Eu quero contar um pouco sobre o que realmente é Impact Frames. Sim, eu dei aquele resumo extremamente mastigado sobre o que ele é, e ele tá certo. Mas vai por mim, o assunto é mais profundo do que parece. Impact Frames não é apenas sobre luz e poderzinho. Ele consegue ir mais além disso e eu vou tentar falar o máximo de coisas que eu encontrei sobre o assunto. Quero deixar bem claro para o pessoal que chegou no último vídeo que eu não sou um especialista que sabe de tudo. Muito pelo contrário, sou só um animador amador que gosta de estudar sobre animação. Eu tô pegando base desses dois vídeos, um do Drew Mallow e o outro do Howard Winchester. Perdão se estiver errado, eu realmente não sei muito bem inglês. E algumas fontes da internet que eu vou deixar na descrição do vídeo. Os créditos são todos para esse pessoal que conseguiram explicar bem sobre o assunto. Vão dar uma olhada porque eles falam melhor do que eu. Então vamos lá. Eu não vou explicar novamente o que é Impact Frames, porque eu já fiz isso no começo do vídeo, mas quero dar uma expandida sobre o assunto. Como vocês sabem, Impact Frames são quadros de luzes fortes que aparecem geralmente em cenas de luta para enfatizar algo. Mas como o Impact Frame consegue causar esse efeito? Como ele te faz ter a sensação de que aquele golpe foi mais forte que o normal? Eu acredito que seja muito pelo fator surpresa, porque apesar de tudo, não é sempre que ele aparece. Ele geralmente está em momentos específicos, chegando até a ser imprevisível às vezes.
FPS. Isso também está interligado à velocidade da animação. No mercado, a taxa de quadros por segundo é de geralmente 24 FPS. Você consegue acompanhar sua animação tranquilamente e seu cérebro se adapta a esse ritmo. Mas o Impact Frame vem e quebra isso. Ele aparece de forma tão rápida que faz literalmente seu cérebro dar um mini choque, te chamando a atenção e reforçando que aquela cena foi mais impactante do que era para ser. Isso rola porque o cérebro é programado para identificar padrões e manter a atenção em informações previsíveis. Esse fenômeno é o que a neurociência chama de resposta orientadora. É quando um estímulo inesperado faz o cérebro interromper a rotina sensorial e direcionar o foco imediato para aquilo. Por isso, mesmo que dure menos de um segundo, o impacto é sentido de forma muito mais intensa. Se você ainda não entendeu o que eu disse, eu vou resumir. Basicamente, é o seu cérebro dizendo: Ei, meu irmão, isso aí não é normal não, presta atenção. Legal, legal. Mas vamos sair desse assunto de cérebro e neurociência e explicar sobre essas cores. Os animadores buscam o máximo de contraste possível nessas cenas para ajudar na sensação de impacto. Por isso, em grande parte, é recomendado o preto e branco, porque eles são o máximo que você pode alcançar no espectrograma. Mas não é regra isso, deixando bem claro, você também pode muito bem tacar um amarelo ou um azul bem forte que vai funcionar. One Piece, Mob Psycho e outras obras fazem muito isso com várias cores. O importante é elas fazerem contraste uma com a outra. Mas eu não creio que é apenas isso. Depois de ver várias cenas com vários contextos diferentes, eu acabei percebendo que, além do contraste, as cores também podem passar sentimentos ou emoções. Isso entra bastante em psicologia das cores, então caso tenha interesse, deixarei alguns vídeos explicando sobre o assunto. Mas resumidamente, na psicologia das cores, cada cor transmite diferentes emoções e significados. Por exemplo, o vermelho pode representar paixão, raiva ou agressividade. Já o azul pode representar a sensação de calma, serenidade, tranquilidade. E aí surgem várias interpretações. Vamos ver 2 impact frames e destrinchá-los para termos uma noção melhor, avisando que não darei spoilers tão problemáticos, mas é bom vocês terem o contexto da cena para entender melhor a explicação. Bem, acredito que vocês conheçam essa cena. Ela foi animada pelo grandíssimo Yutaka Nakamura. Vou falar mais sobre ele pra frente do vídeo. Mas basicamente essa cena em específico é da luta do Deku contra o Todoroki. Não vou entrar tanto no assunto porque eu nunca assisti Boku no Hero e tô com medo de falar merda. E como podemos ver nesse frame em específico, são usados as cores amarelo e preto. O amarelo é geralmente relacionado à energia ou poder, e o Deku vai dar um golpe poderoso no Todoroki. Então o amarelo reforça a ideia que há muita energia carregada nesse ataque. Já nessa outra cena específica, na luta do Saitama contra o Boros, Boru, sei lá, vemos essa cena, aonde rola vários flashes consecutivos e são usadas outras cores como preto, branco e vermelho. Vermelho, como eu disse anteriormente, é relacionado à raiva ou agressividade, e o preto pode também ser relacionado à força ou poder. E do jeito que está concentrado essas cores na silhueta do personagem junto a esse espaço branco, conseguimos chegar à conclusão que esse personagem é muito imponente, poderoso e agressivo, e que esse golpe vai fazer um estrago. Se vocês mesmos forem dar uma olhada e prestarem atenção, vou começar a perceber isso. Quero deixar bem claro que essa foi a minha interpretação dessas 2 cenas. Não é a verdade absoluta, vocês podem tirar outras conclusões, mas eu falei as que pareciam mais óbvias pra mim. Outra coisa sobre Impact Frames que é super interessante é... Que lugar mais vivo esse que tu fica, hein? O quê? Não é pra você estar aqui. Não agora. Vem cá, você quer que eu te ensine a amarrar uma corda ou... Esquece, diz o que você veio pra falar. Ah, é, o roteiro... Peraí. Bom dia, família. Como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho de foreshadowing. Foreshadowing é uma técnica narrativa usada para dar um spoiler, ou pelo menos, se bem feito, sem que você saiba que é um spoiler. Existem várias maneiras de usar o foreshadowing para várias situações diferentes e objetivos diferentes na sua história. Seja ela dar uma dica de algo grande que está por vir ou até um pequeno detalhezinho na sua história como personagem que ninguém sabe ainda. É importante que você nunca deixe óbvio demais o que vai acontecer, mas também não é regra. Se bem utilizada, a história ainda assim vai continuar boa, só não exagera. Vamos usar alguns exemplos aqui? Em Arcane, a gente acompanha uma história com 2 lados da moeda. E o sujeito aqui é o Victor. Durante a série, é deixado bem claro que o Victor vai morrer, uma hora ou outra. Mas por causa da sua ambição, a série nunca deixa claro quando isso vai acontecer e como. Tem várias cenas que o Victor poderia ter morrido facilmente. E uma delas morreu mesmo. Bom, não realmente. Mas fato é, durante a série inteira é implícito que o Victor vai morrer de alguma maneira. Mas com um final que ninguém espera, que te deixa perguntando, será que morreu mesmo? Ou em Fullmetal, que o primeiro episódio do anime começa já dando um spoiler da trama final do episódio e da série em si, que ao decorrer da história é bem mais explorado. Você pode usar essa técnica não só para dar uma dica do que vai acontecer,
mas também que pode acontecer. O importante é deixar implícito o suficiente para que seja natural e interessante de se acompanhar e de se ver. Legal, mas o que isso tem a ver com vídeos, é? Nesse caso, é mais interessante ainda. Como vocês já sabem ou aprenderam nesse vídeo, Impact Frames são utilizados em animações para dar mais impacto à sua cena. Mas será que é só para isso que serve mesmo? A exageração de um elemento em alguma história é importante para deixar grudado na tua cabeça. E Impact Frames servem para esse propósito, além de só deixar a cena mais bonita. O foreshadowing nos Impact Frames combinam bastante. Exemplo, se caso seu personagem for mais forte do que ele representa, uma cena de explosão que torna seu personagem uma sombra dele mesmo, só que em uma forma mais demoníaca, ou se o personagem está prestes a morrer e o Impact Frame se torna desenhos de uma caveira simbolizando a morte dele. Seja criativo o suficiente para dar mais intenção para aquilo que você deseja passar na cena. Para mim, a obra que mais chama atenção e que utiliza desse elemento de maneira mais criativa é os episódios mais recentes de One Piece que estão saindo, onde eles usam Impact Frames na animação não só para fazer foreshadowing, mas sim como um impacto emocional que deixa a cena bem mais importante do que ela já é, sem precisar te contar o porquê. Impact Frames, na sua essência, parece só um efeito estético do que expressivo. Mas, como qualquer coisa na arte, se utilizada de uma maneira criativa e bem feita, pode se tornar algo bem mais valioso. Bom, espero que a lição aí tá dada. Isso é tudo que eu tenho pra falar, e com certeza eu não utilizei nenhum foreshadow aqui durante o vídeo. Mas eu vou deixando vocês por aí. Muito obrigado aí pela oportunidade, e até mais. Interessante. É que nem eu comentei agora há pouco sobre a psicologia das cores. Querendo ou não, ambos os temas se conectam de formas precisas. Elas tentam passar alguma informação a mais na cena, além da sensação de impacto. Ah, é verdade. Outra coisa que eu preciso comentar com vocês antes de finalizarmos esse tópico é sobre os tipos de Impact Frames. Não existe uma classificação oficial, mas eu vou pegar em base as classificações que o Drew Mallow fez, reforçando vocês para abrir o vídeo dele, porque ele é um dos melhores que falam sobre o assunto. Vamos lá. Segundo a lista do Drew Mallow, ele categorizou 7 tipos de Impact Frames e como eles são utilizados. Vamos começar com um dos mais famosos, o clássico Flash em preto e branco. Vamos ver um exemplo. Nessa cena de Bleach, vemos a personagem Yoruichi invocando orbes de energia ou algo parecido. E se pausarmos, vemos isso daqui. O branco destaca energia saindo da mão, dando a sensação de que aquilo é bem mais do que parece. É como se a energia estivesse transbordando da sua mão e o preto ao redor consegue ajudar nisso, dando foco apenas na mão em branco. Sei lá, é minha interpretação disso, mas acredito que vocês tenham pegado a ideia. Esse é um dos mais antigos e mais presentes nas animações. Ele geralmente serve para enfatizar algum ataque devastador, como um corte de uma espada, o tiro de uma pistola ou até mesmo um poder destrutivo. Geralmente, eles são acompanhados por um fundo preto e um feixe de luz, geralmente branco ou amarelo, depende muito. O pessoal usa várias cores para esses momentos. Vamos pegar um exemplo aqui. Temos essa cena da personagem Haruko enfrentando essa coisa gigante. Eu não sei nada sobre o anime, incluindo o nome. E vemos ela desviando de vários tiros no ar, e se perceberem bem, vemos alguns quadros com fundo preto e vários cortes rosas e amarelos, remetendo aos tiros. Tem outros exemplos, como esse de Dragon Ball, onde o Vegeta dá uma cabeçada no Broly. É a mesma coisa, ressalta o impacto daquele golpe. De todos, eu acho esse o mais legalzinho. Ele se originou na indústria cinematográfica, mas foi adotado como Impact Frames um tempo depois. Ele é aquele tipo de impacto bastante usado em cenas de explosões, poderes absurdos ou simplesmente como algum efeito especial para dar um charme. Ele é muito usado em várias cenas, como essa daqui, onde o Luffy vai dar um socão no Kaido na forma dragão. Se pausarmos, conseguimos ver essas estrelas brilhantes. Esse aqui eu fiquei revendo e revendo para tentar entender melhor, porque ele é bem parecido com Highlight and Shadow, mas eu percebi que não. Basicamente, esse tipo de Impact Frame ajuda na sensação de propagação de energia no ambiente. Ele geralmente tem um formato de um círculo com várias linhas nas horizontais e verticais, e a luz vem do meio. Ele é muito usado em explosões, como podem ver nesses exemplos. E em vez dele cortar para outra coisa, o movimento continua após o Impact Frame. Isso é bem interessante. Resumidamente, é o Highlight and Shadow, só que é ao contrário, e assim como ele, você encontra em várias animações diferentes. Como nesse exemplo, onde vemos novamente a personagem Yoruichi invocando raios para um ataque poderoso. Se pausarmos, conseguimos ver sua silhueta numa vastidão branca. O preto pode simbolizar acúmulo de poder, já que ela está carregando um golpe absurdo. Ele é muito bom para ser usado em cenas assim, mas aí depende de você. Muita gente não sabe disso, mas a grande maioria pensa que um Impact Frames tem que ser um monte de linhas e cores aparecendo rápido, mas não é bem assim. O pure, ou puro, basicamente consiste numa cor sólida, como só preto ou só branco.
ou só alguma cor aleatória da sua preferência. Ela está presente em vários lugares também, como nos exemplos que estão passando. Esse aqui chega a ser polêmico, porque ele não se encaixa tanto na categoria de Impact Frames, pelo fato dele ser muito prolongado. Mas ele acaba seguindo, querendo ou não, os padrões de uma cena de impacto. As cores, silhuetas, brilhos intensos, etc. O Hyperstyler é muito difícil de ser usado, e você encontra poucas cenas que ele é utilizado, como nessa de Castlevania. E como podem ver na animação que eu estou produzindo, eu usei 3 tipos de Impact Frames: Highlight and Shadow, Negative e Pure. Meu Deus, meu inglês tá feio. Você pode muito bem misturar vários tipos e transformar em algo único. Aí vai da sua criatividade ou na emoção que você quer passar na cena. Bem, esse foi o resumo do resumo das categorias criadas pelo Jermalo. Algumas eu tentei adicionar algo, enquanto outras eu apenas traduzi e mudei algumas palavras. Mas o significado é o mesmo. Caso eu tenha explicado algo incorreto ou confuso, fiquem à vontade para comentar e criticar sobre o assunto. Agora que vocês sabem mais ou menos como funcionam os Impact Frames e suas classificações, vamos ler um pouco de lore? Simbora! A técnica dos Impact Frames é uma das mais antigas e importantes dentro da animação, só que ninguém sabe ao certo quem foi que criou isso. Pra falar a real, é aquele típico caso de coisa que surgiu naturalmente, sem ninguém colocar nome ou assinar embaixo, sabe? Como aquele primeiro cara que colocou queijo na pizza. Ninguém sabe quem foi, mas a humanidade agradece. Isso aí nasceu da necessidade de transmitir sensação de força e intensidade em um meio limitado, porque animar na mão, quadro a quadro, não era fácil, e os caras tinham que arranjar jeito de fazer parecer que o golpe do personagem doía, sem precisar animar 50 quadros para mostrar isso. Se a gente der um pulo lá pros anos 30 e 40, os estúdios de animação do ocidente já estavam testando umas ideias bem parecidas. A Fleischer Studios, por exemplo, sim, os caras que fizeram o Superman animado lá de 1941, já metiam uns flashes brancos e quadros pretos rapidinho em cenas de impacto. O Superman dá um socão, explode uma parede e do nada, pá, flash branco. Era a forma que eles tinham de chamar a atenção e dar aquela valorizada na cena. Claro, naquela época isso também servia para esconder transição, porque animar tudo bonitinho era caro e demorado, mas era um truque que funcionava bem demais. Avançando um pouco no tempo, a gente cai em 1963, com a estreia de Astro Boy, Tetsuo Atom pro cinema. Esse foi um dos primeiros animes de ação exibidos na TV japonesa, e, mano, já tinha Impact Frame ali. Claro, era bem rudimentar, tipo uns quadros brancos ou pretos quando o robô socava outro ou tomava tiro de laser. Não tinha nada de cubo explodindo ou glitch psicodélico igual hoje, mas já era a base da parada. Só que foi nos anos 80 que a coisa ficou realmente séria. A indústria de anime decidiu que era legal fazer cabeças explodirem e gente morrendo de forma exagerada. E aí veio o Hokuto no Ken, ou Fish of the North Star se preferir. Em 1984, dirigido por Toyo Ashida e produzido pela Toei Animation, esse anime é conhecido justamente pelas cenas absurdamente violentas e, claro, pelos impact frames exagerados. Tinha muito quadro branco, vermelho e até uns quadros pretos antes das cabeças explodirem. Logo depois veio o Sagikake Otokujuku, outro anime de pancadaria onde os Impact Frames continuaram marcando presença. E é aqui que o nosso querido Yutaka Nakamura entra na história. Ele começou como animador principal nesse anime, e anos depois se tornaria um dos nomes mais influentes dessa técnica. O Nakamura nasceu em 1967 e começou a carreira dele ali pros anos 80, trampando pra Sunrise. Só que foi nos anos 90 e 2000 que o cara explodiu de verdade. E não, ele não criou os Impact Frames, mas foi quem refinou eles. Ele pegou aquela ideia de quadro branco no soco e transformou no recurso cinematográfico de verdade. O segredo dele? Ritmo. O Nakamura sabia exatamente a hora certa de enfiar o Impact Frame, respeitando o tempo do golpe, a câmera, o movimento, tudo certinho. E mais, ele criou e popularizou o uso dos famosos Jutapon Cubes, que são aqueles cubos e retângulos que explodem na tela no momento do impacto. Virou a assinatura dele. Você vê um personagem socando alguém, aparece um monte de cubos se dissolvendo na tela, pode ter certeza que é cena animada pelo Nakamura ou inspirado nele. Essa estética meio abstrata intensificava o impacto e dava um ar único para as lutas. As obras mais conhecidas que ele trabalhou são Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Space Jam, etc. Eu acho que eu falei 2 nomes errados ali, por favor ignore, por favor, meu inglês é horrível. E em todas elas, os impact frames de Nakamura roubam a cena. E ele misturava de tudo, flash de luz, quadros monocromáticos, cubos explodindo, efeitos abstratos, virou referência. E não parou nele não. O trabalho de Nakamura abriu espaço para uma galera insana. Um deles é a Tatsuya Yoshihara, animador responsável por cenas incríveis em Naruto Shippuden, Black Clover e Chainsaw Man. Ele pegou a base do Nakamura e elevou a brutalidade e a fluidez a outro nível. As cenas que ele trabalhou são cheias de impact frames, às vezes até mais de um por golpe, e com variações de cor e efeito.
Outro nome absurdo é o Vincent Chansart, animador francês que invadiu o mercado japonês e trabalhou em Dragon Ball Super, Broly e One Piece como exemplo. Ele ajudou a transformar as batalhas num espetáculo de impact frames, luzes, glitches, distorções cromáticas que beiram o surrealismo. O cara teve muitos outros trabalhos além desse, deixar bem claro. E também tem o Ryo Onishi e o Takahiro Shikama, dois caras da nova geração que vem misturando impact frames com efeitos, glitch effects, distorção de cor, alteração de FPS e umas paradas que há 20 anos atrás seria impensável. Eles trabalharam em alguns animes como Jujutsu Kaisen e Mob Psycho, e o resultado são lutas que parecem um ataque epilético de tão rápido e psicodélico. E eu falo isso como elogio. Hoje em dia, os impact frames se tornaram quase obrigatórios em qualquer obra de ação, mas a técnica evoluiu tanto com o tempo que agora é usada até fora de luta. Isso mesmo. Tem impact frame para explosão de cenário, como vocês sabem, aparição dramática de personagem, cena de tensão antes de uma fala importante, uma revelação de plot twist, até transição de ambiente e anime psicológico. Quer exemplo, Evangelho usava impact frame até para tensão psicológica, como um flash branco e preto antes de uma cena pesada. Mob Psycho também usa para marcar momentos de tensão emocional, e Attack of Titan mexe impact frame até na transformação de Titã, sem ninguém dar um soco. O ocidente também não ficou para trás. Animações como Invencível, Castlevania e Arcane também possuem impact frames nas cenas de ação, para intensificar golpe, explosão, entrada triunfal de personagem, e também foreshadow, como o Locard explicou anteriormente. Resumindo, o bagulho começou como gambiarra para economizar animação, virou assinatura de anime violento, Nakamura pegou, refinou, deixou bonito, a nova geração veio, meteu glitch, cor neon, e hoje em dia tá em tudo quanto é lugar, inclusive em coisas que nem luta tem. É isso. E bem, depois de toda essa explicação, vamos ver como ficou a animação. Ô, Wanda, por que W se escreve com D? Me responde essa aí. Ok, chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo porque eu sinto que eu agrego de alguma forma na vida de alguém para estudar e entender sobre algum assunto específico na área de animação. Esse é um dos meus grandes objetivos no YouTube. E por último, quero agradecer aos membros por assinarem e apoiarem esse canal de alguma forma. Fiquem com as fanarts e deem uma olhada no canal secundário. Lá eu posto um conteúdo mais aleatório. Bem, até a próxima. Fui!